Salve Maria, sou o servo missionário Roberto, missionário católico, em defesa da Igreja Católica. Como vamos entender o Apocalipse 17? Será que a Igreja Católica, a prostituta, a Babilônia, como os protestantes falam, como os adventistas pregam e anunciam, qual é a verdadeira veracidade sobre o Apocalipse 17? Quem é a grande meretriz do Apocalipse? Vou mostrar as táticas protestantes aceitas dessas doutrinas farisaicas, judaicas, para degrinir e falar que a Igreja Católica é a prostituta, a grande meretriz, né? Olha só, os protestantes eles usam várias manobras, várias táticas para degrinir a Igreja Católica. Para que isso aí? Para você perder a fé na Igreja, que é uma só Igreja, Mateus 16, 18. Como vamos entender que se trata não da igreja, mas de uma cidade. Olha só que interessante, ó. Vou provar biblicamente. Quem associa a grande prostituta à Igreja Católica, chamando a Igreja Católica de prostituta, chamando o próprio Cristo de mentiroso, porque Cristo diz bem claro quem é a prostituta nos evangelhos, certo? Mateus 23, 37. Primeiro, quero lembrar que toda a revelação Apocalipse às vezes não tem um alvo só. Por exemplo, as duas testemunhas do Apocalipse 11, né? As duas testemunhas foram interpretadas de várias formas. Zacarias interpreta como Josué e Zorobabel, as duas ou dois chefes civil ou religiosos da comunidade pós-exílio. Olha só, Zacarias, né? Interpretou assim. Também foi interpretado como Moisés e Elias. E durante muito tempo até disseram que foi Pedro e Paulo. Por exemplo, o Apocalipse geralmente não se pode definir. Que significa exatamente isso. Aqueles que testam, que tentam difamar a igreja, dizendo que a igreja ela é a grande prostituta, a grande Babilônia, o Papa é a besta, um 666, com essa toda a fantasia que você vê no mundo protestante, principalmente essas doutrinas farisaicas e judaicas. Por exemplo, Apocalipse 12, existe vários textos que mostram claramente que o Apocalipse 12 é Nossa Senhora. Isso é bem claro que os caras falam que não é Maria, é Israel. Mas prefigura também Maria. Tem duas interpretações. A igreja aceita as duas interpretações. Israel e Maria. Certo? Olha só, existem vários textos que mostram que Apocalipse 12 é Israel. Olha só, então, Israel aceita, a igreja aceita as duas interpretações. Porque o próprio nação de Israel, como pátria mãe do povo de Deus, prefigura Nossa Senhora, que é a mãe do povo de Deus. João 19, 25 ali, certo? Mãe da igreja e mãe dos cristãos. Também que se pensou que Apocalipse C12 pode ser igreja. Também a interpretação, a igreja. Refere-se à igreja também. Tanto o Israel, a pátria mãe do povo de Deus, e Nossa Senhora, mãe do povo de Deus, a mãe da igreja, e também prefiguração da igreja. Então, o Apocalipse 17, 18 fala da grande meretriz. Primeiro, jamais pode ser uma igreja. O texto do Apocalipse é bem claro. É uma cidade, certo? Algumas seitas chegaram a dizer também a igreja católica. E as filhas seriam as igrejas protestantes. Aqui eu vou ter que defender os protestantes também, infelizmente, né? Mas, que interessante, o Apocalipse 17, você pega essa interpretação dos adventistas, pô, eles viajam, pô. Por quê? Um do propósito, pô, degrinir a fé católica, para você não crer na igreja. O Apocalipse 17, 18, ele se refere especificamente a uma cidade. Os evangélicos protestantes dizem que é a igreja católica. E aí, os adventistas dizem que era
a Igreja Católica. Disse também, né? Evangélicas, protestantes dizem que era a Igreja Católica. E os outros protestantes, mas não tem nada a ver. Se refere a uma cidade. Jamais pode ser a Igreja Católica. Jamais. É uma cidade, pô. Apocalipse 17 e 18, ó. Logo depois confirma de novo. Apocalipse 18 10. 18, 16. Também confirma, vamos mostrar quem é a cidade. Olha só. Você pega aqui, Apocalipse 17, 18. A mulher que veste é a grande cidade, aquela que reina sobre o seio da terra. Olha só, é uma grande cidade, não é a Igreja Católica. Olha, você pega aqui, ó, Apocalipse 17, 10. São 10. São também 7 reis, 5 já caíram. Um subsiste. Outra ainda não veio. E quando vier, deve permanecer pouco tempo. Olha só, 16, Apocalipse 16, ó. O texto do Apocalipse já vai dando a referência, ó. Os 10 chifres que viesse, assim como a fera, adiarão a prostituta. Hão de despojá-la, desnudá-la, hão de comer-lhe a carne e queimarão aos fogo. 18, 24. Foi em ti que encontrou o sangue dos profetas e dos santos, também de todos aqueles que foram imolados na terra. Olha só. Mateus 23, 37 ali. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Então, o texto do Apocalipse já vai dando referência a quem é a prostituta, de quem se trata, que não é uma igreja, é uma grande cidade, que ali era o Império Romano, etc., que perseguia os cristãos, e por aí, por vai, etc., para você entender o texto. E em momento nenhum o Apocalipse fala que é a Igreja Católica. Os caras que interpretam assim, aceitas, certo? Jamais pode ser uma igreja, é uma cidade, certo? Primeiramente, no versículo 18, dá uma dica para saber. Eu já estudei isso aqui, mas estou seguindo para seguir do jeito certo. Dá para se provar na Bíblia também. Cidade, ó. Foi encontrado o sangue dos profetas. Apocalipse 18, 24, Mateus 23, 37, certo? Nela foi encontrado o sangue dos profetas e santos. Qual é a cidade onde se acham sangue dos profetas, dos santos próprios, dos santos? O próprio Jesus diz, Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, os que foram enviados. Aqui já podia fechar a pregação, certo? Jesus diz bem claro que não pode ser outra cidade. Vamos ver no Evangelho de São Lucas, diz que não pode ser outra cidade, Lucas 13, 33. Mas hoje, amanhã e depois de amanhã deve perseguir os meus caminhos, pois não convém que nenhum profeta pereça fora de Jerusalém. Outra tradução está um profeta ou nenhum profeta. Olha só, em Lucas 13, 33. O único profeta em Mateus 11, 13 foi João Batista, que foi morto, foi decapitado ali. Aonde? Em Jerusalém, certo? Foi João Batista que morreu em Jerusalém. E não tem como ser outra cidade. Pode prefigurar outra cidade. Igreja certa cita duas cidades. Vou mostrar mais para frente, certo? Mais para frente você vai ver as prefigurações, etc. Outra coisa que eles usam para atacar a igreja, essa prostituta do Apocalipse é aquela que está vestida de púrpura. Olha só. A malícia dos caras. Púrpura. Escalante. Apocalipse 17, 4. Pega a Bíblia aí e confere. Porque se eu for pegar, vai demorar muito, o vídeo vai ser muito grande, etc. Para você conferir, ó. Com os versículos bíblicos, esse estudo. A mulher estava vestida de púrpura escarlante. Esta toda
enfeitada de ouro, pedra preciosa e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações, que são as impurezas da sua prostituição. Olha só a diferença. Olha que tática que os protestantes usam para acusar a igreja. Eles usam para acusar a igreja, diz que a prostituta aqui está vestida de púrpura escarlate. Sabe o que eles dizem, os protestantes, etc.? De púrpura escarlate, a corda do Papa e dos padres. O termo vestir no texto profético. Olha só, esse aqui eu já vi já os adventistas falando que aquelas vestes dos sacerdotes são prefiguração da besta, da prostituta, da idolatria, da Babilônia. Eu já vi esse termo. Mas a prostituta estava o quê? Vestida de púrpura e pedra preciosa, etc. De suas imundícias. Aqui, olha só, o termo. E as pessoas não vai procurar a fonte. Será que as roupas dos sacerdotes são as vestes das prostituição lá do Apocalipse 17, 18, etc., daquela imundícia da meretriz, a grande Babilônia, etc., para acusar, eles falam que são as roupas dos sacerdotes, certo? Mas não tem nada a ver, não tem nada a ver. Carlante, a corda e roupa dos padres, ó. O termo vestir nos texto profético quer dizer estado de purificação. Se está vestido de púrpura escarlate, que diz que está cheio de pecados. Se está vestido de vestes brancas, quer dizer que está puro. O termo vestido nos textos proféticos, tanto no Velho Testamento como do próprio Apocalipse, significa estado de purificação. Pô, a diferença. Vamos provar. Olha que ignorância, né? A tática protestante às vezes corrompe a fé das pessoas, falando que aquelas roupas dos padres, etc., são abominações, são prefiguração da Babilônia, da besta. Não, meu irmão. Representa a santidade. Certo? O próprio Cristo ali está caminhando sobre os candelabros com o manto sacerdotal. Os profetas do Velho Testamento, os sacerdotes, Araão, a fazer a consagração, vestir a roupa sacerdotal, etc. E vamos lá, vestida de púrpuras escarlate, no próprio texto do Apocalipse, usa o termo vestir. Apocalipse 3,18. Fala sobre vestir vestes brancas, que significa estado de pureza. Em Daniel 7,9, também usa esse mesmo termo, vestir vestes brancas, ligando a estado de pureza. Esse livro, esse estudo também serve para o Lucas Banzoli, porque ele fala que o Vaticano ali, a Babilônia está sobre as 7 colinas, mas não, o Vaticano está sobre 2 colinas, 7 mais 2, 7, 8. 7, 8, 9. O Vaticano está sobre 9 colinas, certo? Jerusalém em Roma está sobre 7 colinas. Para deixar bem claro isso aí, certo? Ó, vou falar mais no final do vídeo. Quando você fala vestido púrpura escarlate, se refere às abominações de Jerusalém. Olha só. Vamos provar agora em Isaías 8, 1:8, ou seja, o próprio de Jerusalém, que se converteu em Cristo, que aceitou a vida de Cristo, vinda de Cristo, que seguiu na era messiânica, que acreditou que Jesus era o Messias, e o povo foi purificado. Olha só que interessante. A maioria não negou Cristo, certo? Você vê que Romanos 9:27, que em Romanos 9:27, São Paulo cita Israel. Diz assim: por mais que os filhos de Israel sejam numerosos como
a areia do mar, só um resto será salvo. Mas a salvação para Israel, mas a condenação também para Israel. Então, significa que nem todo mundo salvou, só foi uma quantidade que se purificou com as vestes brancas, com as vestes novas e etc. Todo o texto profético mostra que a prostituta é Jerusalém. Em Ezequiel 16:2, olha as provas. Jesus não cansou de mostrar, Mateus 23:37, diz perfeitamente todas as táticas farisaicas, ele mostra quanto abominações para Deus. Olha aqui em Jeremias 13:27, em Isaías 1:21, também mostra que é Jerusalém, como Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas. Jesus cita São Mateus. Outro versículo sobre a grande prostituta é a tática usada. Vamos destruir agora essa mentira, essa abominação, essa afronta contra o ódio contra a Igreja Católica. Certo? Outra prostituta, ela tem que estar sentado sobre 7 colinas, que eu acabei de falar, ó. Jerusalém está sentado sobre as sete montanhas. Isso aqui eu vi o Lucas Banzoli falando sobre um debate, como lá o católico lá, falando da intercessão. Olha só que interessante. Aqui que a gente entra e desmonta. Os 7 montes de Jerusalém são Escopos, Nabe, Monte da Corrupção, Monte Sião, Colinas Sudoeste, Monte Fiel e a Rocha Chamaca. Eu acho que é isso, Chamaca. De Fortaleza, Antônia. E o Salmo 125:2 confirma que é Jerusalém que está cercada de montanhas. Olha só. Estamos falando, a grande prostituta está sentada em 7 montanhas. Apocalipse 19:9. 17:9. Diz que se rege uma inteligência penetrante as 7 cabeças, são 7 montanhas, sobre as quais se assenta a mulher. Olha só. Que interessante. Apocalipse 17, vamos ver aqui, 9. (17, 9). Aqui se quer uma inteligência penetrante. As 7 cabeças são as 7 montanhas sobre as quais se assenta a mulher. Olha só, cara. Vai dando a referência, pô. Aonde é a Babilônia? Aonde é a prostituta da Apocalipse 17:18? Não é a Igreja Católica, meu querido. Olha só. Montanhas, né? Jerusalém, ó. O próprio Salmo 125:2 diz que é a Jerusalém que está coberta de montanhas. Se olhar qualquer estudo geográfico, vai ver que Jerusalém está sobre 7 montanhas. Os montes são Escópios, Nabe, Monte da Corrupção, Monte de Sião, Colina, Sudoeste, Montanha Ofel e a Rocha. Quem gosta de geografia entende, né, que eu tô falando. Ou faltou na aula, né? Chamada de Fortaleza, Antônia. Esses montes da corrupção é citado lá em 2 Reis 23:13. E está também chamando monte da destruição. Jamais seria a Igreja Católica, como qualquer dizem. Os inimigos da igreja dizem que é a Igreja Católica. Mas a Igreja Católica está sobre as 7 colinas, etc. Sim, o Vaticano está sobre 2 colinas. Vou falar aqui também, mostrando. Porque Roma está sobre 7 montanhas.
também Jerusalém sobre 7 montanhas, também, mas o Vaticano, depois do rio Tibre, fica sobre 2 montes. 7 mais 2, 9. Então já sai fora essa visão, essa loucura de Lucas Manzoli, que ele falou também isso. Cai a farsa do inimigo da igreja. Então, são 9 montes. Ao todo, o Vaticano está sobre 2. Olha só, 2 montes. Roma está sobre 7, que todos são Campidório. Olha só. Quirinale, Vinare, Equilino, Télio, Inventino, Epartino, e os outros das 2 são Pitana, Conicola. Nome difícil, hein? Olha só. Outro texto. Então, dá uma resumida aqui simples. Jerusalém está sobre 7 montes. Roma está sobre 7 montes. Mas o Vaticano está sobre 2 montes. 7 mais 2 dá o termo. Olha só que gente interessante. 7 mais 2, 8, 9. Então, já saiu essa visão, essa loucura desses doutores, principalmente os adventistas, que fala, que gosta de pregar muito isso aqui, certo? Outro texto usado, o termo rainha, né? Diz que a prostituta é uma rainha que não é viúva, lá em Apocalipse 18, 7. Em Jerusalém, 5, ou Jeremias 5, 51, 5, diz que é Israel. Judá não enviovaram, né? Em Lamentação 1, primeiro versículo. Lamentações diz que Jerusalém é a rainha de todas as províncias. Outro texto bem usado também. Os crentes protestantes querem preslitar católicos, né, afastando o católico de Cristo, levar para uma placa, ele usa aqui, Apocalipse 8:4, sai dela, o povo meu. Já vi isso muito adventista falando, naquele professor lá do adventista, Ailton, não sei. Saindo dela, povo meu. Se refere a Jerusalém também, em Lucas 21, 20 e 22 diz, ou seja, confirmando o Apocalipse. Sai dela, povo meu. Né, da grande tribulação que foi na era primitiva, no primeiro século, a grande tribulação, aí que ainda vai acontecer. Grande tribulação, ele acha que o Apocalipse é o Armagedon, você vê esses caras falando, mas não, pô. É para concretar as profecias. Muitas coisas do Apocalipse já aconteceu, certo? Eles ficam dizendo, é tudo final dos tempos. De forma nenhuma, nem todo. Muitas coisas do Apocalipse já aconteceu, como Apocalipse 12, etc, né? Os mártires, lá em Apocalipse 1, 19, é dito assim, escreve, pois as coisas atuais e as futuras. Tem coisas que já foi aprovada na era primitiva, que já aconteceu faz tempo. Outra prova, olha só, de que se trata de Jerusalém, a própria Bíblia diz que essa grande cidade, o próprio Apocalipse diz que a grande cidade é Jerusalém, lá em Apocalipse 11, 8. E os cadáveres das 2 testemunhas vão ficar expostos na praça da cidade. Essa cidade chama-se simbolicamente Sodoma, Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Ou seja, bem, total. Mundo sabe que Jesus foi crucificado no Gólgota, em Jerusalém. Espiritualmente, simbolicamente, figurativamente, tem 2 montes.
essa grande cidade, Sodoma e o Egito, porque o texto Apocalipse remete a duas cidades que foram a base da... Olha só, isso tudo é longo, cara, 20 minutos já. Igreja de Deus. Uma Jerusalém e a outra Roma. São Pedro chama Roma de Babilônia, lá em 1 Pedro 5:3. E os caras falam que Pedro não estava lá em Roma, em Babilônia. Para acusar a igreja é Babilônia, mas Pedro estava lá na Babilônia e Pedro nunca esteve lá. Olha a malícia dos caras também, né? É tema para outro estudo, né? Mas olha que interessante. São Pedro chama Roma de Babilônia. 1 Pedro 5:13. Mas Pedro também diz que aquela igreja que está dizendo que é eleita, olha só, quando ele manda a carta, ele diz à igreja que está em Babilônia, a eleita, Jesus só tem uma noiva, uma só esposa, ou seja, uma só igreja eleita. Mas a igreja eleita é a Babilônia. Eufrates, e trata impossível, né? Ser outra igreja, a eleita. A igreja eleita é aquela que foi onde Pedro foi martirizado, Pedro e Paulo, certo? Porque São Pedro cita São Marcos. Nesse versículo, ele diz, a igreja que está em Babilônia, eleita, como vós. Vos saúda também, Marcos, meu filho. E ele cita São Marcos, evangelistas. Segundo São Paulo, em Colossenses 4:10, São Paulo estava em Roma. O próprio São Pedro São Paulo manda Timóteo levar Marcos a Roma. Segundo Timóteo 4:11, não tem dúvida de que é Roma, a igreja eleita. E ainda vem esses caras aí falar que Pedro nunca teve em Roma, simples, pô. Pra acusar a igreja, falar que a igreja é Babilônia, prostituta, aí é a igreja católica. Mas quando a gente prova, quando Pedro estava ali na Roma, que foi edificada a igreja, fundada a igreja por 2 colunas, Pedro e Paulo, aí não. Pedro nunca teve em Roma, né? Tem versículo bíblico e na história, certo? Já é para outro vídeo que eu já estou preparando. Pedro esteve em Roma? Vamos provar. Na escritura, que meu ponto principal é na escritura, certo? E na tradição. O que acusa a epistola de Pedro foi escrito pelo punho de Silvano. O próprio São Pedro diz isso lá em 1 Pedro 5:12, que a epistola foi escrita pelo punho de Silvano. E lá em 1 Timóteo, no Tessalonicenses 1, São Paulo diz que Silvano era colaborador em Roma. Olha só, outra prova convincente que Pedro estava em Roma. A Roma ali é a Babilônia, onde Pedro fundou a igreja, Pedro e Paulo, e ainda prova convincente que Silvano ali escrevia a sua epistola ali em Roma, era um colaborador de Roma. Olha só. Então, para acusar a igreja, que é a Babilônia ali, aí sim, mas mostrar que Pedro estava ali, essa igreja que é a Babilônia, Pedro estava ali, aí não, Pedro nunca estava ali, né? Mas para acusar os caras são bons, né? Então, a igreja eleita, citada por... Pai tá terminando, né? Dá um pause aqui, o bichinho tá querendo falar, dá um beijo no pai, dá? Pai. Pera aí, deixa eu dar um pause aqui pros garotos aqui, pera. Aí Pedro nunca teve em Roma, mas para acusar ali que a igreja Babilônia é Roma, aí os caras são bons, né? São Pedro é Roma, né? A grande prostituta, como a gente viu, só conferir os versículos bíblicos, você vai entender. Aqui encaixa com Jerusalém, mas prefigura também a cidade de Roma. Para a gente encerrar, né, esse estudo para a honra e glória da igreja, agora você entendeu que Pedro estava ali em Roma, a igreja eleita ali, onde foi fundada ali, naquela meio paganismo ali, que caiu aos pés da igreja. Também a cidade de Roma, para encerrar, a grande cidade, é aquela que reina sobre todos os reis da terra.
A prostituta, lá em Apocalipse 17, 18, diz que aquela grande cidade é a que reina sobre todos os reis da terra. Nunca nenhum rei de Roma teve um domínio total. A cidade que dominou sobre todos os reis da terra foi Jerusalém. Em Josué 12, 9, 4, cita 31. Olha só, cita, voltando aqui o vídeo, ó, a grande cidade, ó, Josué 12, 9, 24, citado 31 reis que Josué venceu. Venceu, né? Que do Jordão, Josué 12, 7 diz assim: estes são os reis da terra que Josué e os filhos de israelitas, derrotaram aqui do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até a montanha, né? Neva, que sobre para sair. Josué deu essa terra em posse aos tribos de Israel, dividindo-a segundo as suas famílias. Olha só que interessante. Até o livro de Tobias mostra que é Jerusalém, que é a rainha sobre todos os reis da terra, em Tobias 14, 9. Toda encaixa em Jerusalém. Simples entender isso. Vamos dar um resumido aqui agora. Então, agora entendemos Apocalipse 12 aqui, 12 não, 17, não é a Igreja Católica, é uma cidade. Que cidade? Mostramos aqui com o versículo bíblico que não é a Igreja Católica. Jerusalém está sobre 7 colinas. Roma também está sobre 7 colinas, mas o Vaticano está sobre 2 colinas. 7 mais 2, 7, 8, 9. Então não pode ser ali o Vaticano. Certo? Então essa tática dos protestantes, de etc., mas para falar que a Igreja Católica, que é a prostituta que estava ali em Babilônia, aí sim eles aceitam. Tá tudo ok. Mas quando você mostra em 1 Pedro 5,3 que Pedro estava ali em Babilônia, que é a Roma, que é a sede, que é eleita. Aí não, Pedro nunca teve em Roma, como diz Lucas Bonzoli, Rafael Papo, não. Mas para acusar a igreja, você fala que a Igreja Católica é ali a Babilônia. Mas quando se mostra que Pedro está ali em Roma, que a Babilônia é Roma, a história que José de Cesareia fala também que Pedro estava ali em Roma, ficou 12 anos ali, e foi morto, foi martirizado ali. Ah, não, Pedro nunca estava em Roma. Não, a Igreja Católica é a Babilônia. Não, é a grande prostituta, etc. Não. Provamos aqui na Bíblia. Então, não vem com essa invenção, com essa tática que não cai. Só você estudar o vídeo por etapa, não precisa se alarmar. Vou colocar por pedaço, por 3 minutos cada assim, para você ir entendendo as passagens, pegando os versículos bíblicos. E tanto o texto de Apocalipse 17, 18, ou 18, 10, 18, 16, 18, 24, Mateus 23, 27, Apocalipse 17, 4, Apocalipse 18, 4, Apocalipse 17, 9, Apocalipse 18, 24, não fala que é a Igreja Católica. Ah, não, o Papa Francisco, ele é o 66, é a besta, o cara morreu, cadê a besta? Que eu não vi. Bestas são vocês que caem na ideia desses caras. Aí já tá outro Papa Leão. Cadê? Quando o Papa João Paulo II era vivo, não, o Papa João Paulo II, ele é o anticristo. Papa João Paulo II morreu. Cadê o anticristo? Não tô vendo. E o povo besta vai caindo, vai passando, vai surgindo o sucessor de Pedro e etc. E vai caindo. Sempre o mesmo argumento, mesma coisa. A Igreja Católica é a Babilônia, é a prostituta, etc. Está sobre as 7 colinas, mais 7 mais 2, 8, 9.
Sim, Roma está sobre 7 colinas. Jerusalém também está sobre 7 colinas. Mas o Vaticano está sobre 2 colinas. Acaba com a tática dos caras. Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto. Estamos aí para aprender, estudar e defender a igreja. Salve Maria, sempre vige sobre sua vida.